Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2016. Você acompanha agora imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou Clébio Cavagnoli. Protestos violentos pelo país em reação à aprovação do projeto que congela gastos públicos por 20 anos. Mais 2 sobreviventes brasileiros do acidente aéreo chegam a Chapecó. Emoção no reencontro do jornalista Rafael Renzel com o filho ainda no avião. Acidente grave entre ônibus e caminhão deixa feridos e um morto na rodovia dos imigrantes. Fim de ano se aproxima e a expectativa é de uma ceia de Natal mais simples. Além da crise que afeta o bolso dos consumidores, produtos tradicionais da ceia estão mais caros. E fim de ano chegando, viagens e uma má notícia para o bolso dos brasileiros. Isso porque a ANAC autoriza que companhias aéreas cobrem pelo despacho de bagagem. E essa cobrança já foi parar na Justiça. O Ministério Público Federal decidiu que vai entrar com ação judicial para questionar a legalidade. E você, hein? Acha que essa cobrança deve ser barrada? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre agora nas redes sociais. Use a hashtag #LinkRecordNews. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Esta edição do Link Record News começa com informações de um grave acidente nesta manhã. Um passageiro morreu em uma colisão, melhor dizendo, entre um ônibus e um caminhão na rodovia dos imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral. O homem de 65 anos estava na parte dianteira do ônibus. O veículo entrou na traseira da carreta que levava um container, como você vê nas imagens. 15 pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelos bombeiros ainda na pista. 4 foram levadas para o hospital em estado grave. O ônibus saiu da cidade de Santos e levava passageiros para o aeroporto de Congonhas. Os peritos vão agora apurar as causas desse acidente. E o Rio de Janeiro amanheceu debaixo de chuva forte. As imagens que nós mostramos agora são de um morador tentando escapar do alagamento com um colchão. Sobrevoamos mais cedo a zona norte da cidade. As ruas ficaram cheias de água e o trânsito congestionado. Nesta quarta-feira, a previsão para o Rio de Janeiro é de abertura de sol na parte da tarde, pancadas de chuva que vão até a noite. A temperatura pode chegar aos 30 graus. E já pode chegar a 11 o número de mortes causadas pela chuva em Minas Gerais. A repórter Paula Abranches tem mais informações para a gente. Paula. Olá, para quem acompanha o Link Record News, olha, foram 4 pessoas que estavam em um caminhão que caiu em uma cratera agora cedo em Ribeirão das Neves, na região metropolitana. Entre elas, uma criança. Já em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, uma casa desabou e matou outras 2 pessoas, uma mulher e também um menino de 6 anos. Lembrando que no mês passado, outras 4 pessoas morreram na cidade de Nicolândia, no leste do estado. E olha, ontem um caso muito triste aqui em BH, uma menina de 13 anos morreu depois de ser levada pela enxurrada. Ela ficou presa debaixo de um carro por cerca de 30 minutos. Essa jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. E por causa aí de tantos estragos, a prefeitura já decretou situação de emergência e o objetivo agora é recuperar todas as áreas que foram atingidas. Segundo a Defesa Civil, há previsão de mais chuva para todo o estado nesta quarta-feira. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada pelas informações, Paula. E os protestos contra a aprovação da PEC que congela os gastos públicos terminaram em quebra-quebra e muitas prisões em várias capitais do país. Em São Paulo, manifestantes invadiram e jogaram rojões na sede da Federação das Indústrias. Confusão no prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Manifestantes derrubaram a grade de proteção e invadiram o local. Eles quebraram vidraças e jogaram rojões. A confusão contra a PEC que limita os gastos públicos teve também prisões. 2 mulheres, uma delas com passagem pela polícia por roubo. Esta imagem mostra o momento em que uma das mulheres é detida. A foto mostra os explosivos encontrados, incluindo 5 bombas caseiras. O material foi avaliado pelo Esquadrão Antibombas e detonado durante a madrugada nesta praça.
Houve protestos também em outras capitais. Em Brasília, um ônibus foi incendiado e vários carros depredados, inclusive da polícia. Houve confronto entre PMs e manifestantes. Nesta concessionária, 29 carros foram danificados. Mais de 70 pessoas foram detidas e 8 policiais ficaram feridos. Em Porto Alegre, manifestantes e policiais entraram em confronto em 2 locais diferentes. O batalhão de choque usou bombas de gás. Em Vitória, no Espírito Santo, também teve quebra-quebra, principalmente em agências bancárias. Em Belo Horizonte, os bancos também foram alvo dos ataques. 2 agências foram depredadas e os manifestantes tentaram invadir a sede do Banco Central. Aqui também houve conflito com a PM. Protesto faz parte da democracia, agora protesto com vandalismo não tem justificativa e realmente faz com que o movimento perca o seu caráter pela luta daquele propósito. Bom, e a proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos vai ser promulgada amanhã no Congresso e começa a valer a partir de janeiro. A oposição não conseguiu barrar a votação na Justiça e a PEC foi aprovada pelo Senado. No final da votação, o placar registrou uma vitória com 53 votos para o projeto que vai congelar os gastos do governo nos próximos 20 anos e considerada essencial para o ajuste das contas públicas. Nós tivemos hoje 6 ausências de votos, sim, que em tese votariam conosco se estivessem aqui. Nós tínhamos a opção ou adiar a votação ou votar e sinalizar que o governo continua aprovando as matérias importantes. O governo não conseguiu repetir sequer o resultado de 61 votos favoráveis no primeiro turno e ficou por 3 votos para que nós conseguíssemos preservar a saúde e a educação desse congelamento de gastos durante 20 anos. A oposição até que tentou barrar a votação e foi ao Supremo Tribunal Federal alegando que a medida prejudicaria a população mais pobre, mas teve o pedido negado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Pelas novas regras, as despesas com educação e saúde não podem ultrapassar o índice de inflação registrado no ano anterior. É absolutamente indispensável nós pormos um paradeiro nesse ritmo de gastos públicos que vai muito além do que o Estado brasileiro tem condições de pagar. Na prática, fechamento de hospital. Na prática, significa menos jovens na universidade. Nós estamos condenando pessoas, alguns que talvez ainda nem nasceram, a morrer porque não vão ter atendimento nos hospitais. O ministro da Educação nega que a nova regra vá restringir um possível aumento de investimentos no setor. Comparativamente, 2016 e 2017, a gente saiu de 129 bi para 139 bilhões de reais. E a PEC do teto, ela afeta parte dos recursos gerais do orçamento da União. Não afeta diretamente a educação. E com a aprovação da PEC do teto dos gastos públicos, o governo promete agora concentrar esforços na reforma da Previdência. O presidente comemorou a vitória política com a aprovação definitiva da emenda do teto de gastos. Temer minimizou a diminuição do apoio à medida, traduzida num placar apertado no Senado. É preciso ter coragem para governar. Poderia deixar para depois outro que vier em 2018, mas esta não é a missão de quem deve tudo ao Brasil e de quem ama o Brasil. O ministro da Fazenda também comemorou a aprovação da primeira medida do ajuste fiscal e disse que a partir de agora a prioridade é a reforma da Previdência. Henrique Meirelles não quis adiantar nenhuma das medidas do pacote de estímulo à economia que será anunciado até esta quinta-feira, mas já deixou claro o que não vai ser feito. Não envolve subsídios, não envolve linhas especiais como foi feito no passado e não deu certo, só aumentou o déficit público. É algo que visa permitir que a economia produza mais. Olha, além de aprovar a PEC que limitou os gastos públicos, parlamentares se mobilizaram em Brasília para adiantar outras votações antes do recesso. Nossa repórter Vanessa Lima tem mais informações direto da capital federal. Vanessa? Olá, pessoal do Link Record News. Os senadores aprovaram o projeto que coíbe os supersalários no funcionalismo público. São 3 as propostas que definem o que entra no limite do teto do funcionalismo. São considerados supersalários aqueles que ultrapassam R$ 33 mil
que é a remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O pacote segue agora para votação na Câmara. Os deputados, por sua vez, aprovaram a medida provisória que define mudanças no ensino médio. O texto final incluiu estudos de filosofia e sociologia no currículo, mas manteve a mudança principal que torna algumas disciplinas optativas. O texto segue agora para o Senado. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa. Bom trabalho para você por aí. E a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou o aumento de impostos para energia, gasolina, cigarro e também cerveja. A receita do Estado deve crescer 800 milhões de reais. A medida faz parte do pacote para combater a crise financeira. E a Câmara do Rio aprovou o orçamento para o ano que vem. A cidade vai contar com 29 bilhões e meio de reais, 4,2% a menos do que ao longo deste ano. E o Tribunal Regional Federal julga hoje o mérito do habeas corpus pedido pelas defesas do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, sua esposa, Adriana Anselmo, e de 2 outros réus da Operação Calicut. Os pedidos de liberdade provisória e de medidas alternativas à prisão, como prisão domiciliar, já tinham sido negados em caráter liminar. Cabral, Adriana, José Orlando Rabelo e Paulo Fernando Magalhães Pinto tiveram prisão preventiva decretada pela 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro depois de terem sido denunciados pelo Ministério Público Federal. Eles respondem pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Cabral também responde por corrupção passiva. A gente muda de assunto, saindo um pouquinho dessa questão política para falar de notícia boa em relação aos sobreviventes do desastre com a Chapecoense. Isso porque o jogador Alan Ruschel e o jornalista Rafael Renzel, sobreviventes então deste acidente, já estão em casa, Lidiane, já estão aqui no Brasil. Felizmente, olha, eles chegaram na noite de ontem e foram recebidos por familiares e torcedores num momento de muita emoção. Os 2 brasileiros embarcaram na aeronave da Força Aérea que foi adaptada para eles e viajaram muito tranquilos. O médico chegou a revelar que ambos estavam aliviados e sem medo de voar. Voltando com segurança para casa. Durante uma das paradas para reabastecimento em Brasília, o jornalista Rafael Renzel deu tchau da janela e fez um sinal que significa força dentro do avião. Ele gravou um vídeo e diz que agora pretende comemorar também o aniversário na data do acidente. 25 de agosto de 73 e 29 de novembro de 2016. 2 datas de aniversário. Enquanto os sobreviventes da tragédia da Chapecoense não chegavam, torcedores e familiares aguardavam ansiosos no aeroporto. O filho de Rafael não escondia a emoção em rever o pai. Eu não tô esperando, assim, falar muito com ele, porque ele já vai sair direto pra ambulância, vai ser tudo muito ocorrido. Eu só quero ver ele de novo, assim, sabe? Como quebra de protocolo, a mãe do Rafael Renzel, Dona Lígia, e o filho, Tavinho, puderam entrar na aeronave e dar um abraço no pai e filho. Isso porque daqui ele e o Alan Ruschel vão direto para o hospital. Vão passar por uma bateria de exames, ficar em repouso e só depois a equipe médica deve liberar um boletim sobre o estado de saúde deles. Mas esse encontro era algo inevitável. E o momento deste reencontro emocionante foi filmado por um dos médicos que estava no avião. A mulher de Rafael, que viajou para a Colômbia um dia após o acidente, disse que cumpriu a promessa, que era de trazer o marido de volta. É a melhor viagem da minha vida, eu trouxe meu menino de volta aqui, ó. Já no hospital, o primeiro a ser retirado da ambulância foi Rafael, que muito emocionado acenou para todos. Depois foi a vez de Alan Ruschel, também bastante emocionado. Após receberem os primeiros atendimentos, os pacientes foram para quartos da ala de isolamento da unidade. A boa notícia é que ambos não devem ficar internados por muito tempo. A expectativa é de que eles possam ter alta até o fim de semana. Os 2 sobreviventes da queda do avião da Chapecoense se recuperam bem e estão em tratamento em Chapecó. O lateral Alan Ruschel por uma infecção urinária e o jornalista Rafael Renzel por uma pneumonia. E o zagueiro Neto é o único brasileiro que permanece ainda na Colômbia. A previsão é de que ele volte ao Brasil amanhã.
Hélio Neto saiu da UTI e agora está na unidade de terapia semi-intensiva de um hospital de Medellín. O jogador se despediu do goleiro Jackson Follmann e conversou no quarto com Alan Ruschel antes dos dois serem transferidos para o Brasil. Médicos disseram que o encontro com os colegas teria tranquilizado o zagueiro. Para poder viajar de avião, Neto está sendo avaliado. Passou por uma tomografia de tórax para ver se tem ar entre os pulmões e a caixa torácica, o que pode se expandir durante o voo. Agora, a equipe analisa se é preciso pôr um dreno para tirar esse ar. Depois do embarque de Alan e Rafael, o médico Edson Stakonski disse na Colômbia que só vai respirar aliviado amanhã. Quinta, quando eu estiver em casa. Ainda preciso levar o Neto. E o goleiro da Chapecoense, Jackson Follmann, já foi operado. Ele se recupera num hospital em São Paulo e deve passar por mais uma cirurgia. Jackson Follmann foi para a UTI, onde está em observação e passa bem. A cirurgia, que durou 1h30, corrigiu uma luxação de 2 vértebras cervicais. O boletim médico diz que depois da operação foram feitos curativos nas 2 pernas. Nos próximos dias, o goleiro deve passar por uma cirurgia na perna esquerda. E a polícia ouve nesta quarta-feira testemunhas do ataque a um carro forte numa rodovia em Itatiba, interior paulista, que acabou com a morte de um vigilante. Os criminosos usaram dinamite para explodir o cofre do veículo e fugiram levando dinheiro. Você vai ver agora vídeos que mostram a ação dos bandidos e o desespero dos vigilantes e dos policiais que foram atacados. Tiroteio e explosão em um assalto no meio da rodovia. A Alquindar Monteiro Junqueira liga as cidades de Bragança Paulista e Itatiba, no interior de São Paulo. Partes do carro forte ficaram espalhadas pela pista. Os criminosos usaram dinamite para explodir o cofre do veículo. Os 3 carros fortes seguiam em comboio pela rodovia. Uma caminhonete que estava à frente reduziu a velocidade. Os veículos tentaram ultrapassar, mas os criminosos começaram a atirar. Um dos carros foi atingido no motor, o motorista perdeu o controle e foi parar no mato. Os outros 2 carros conseguiram fugir. Os assaltantes ainda trocaram tiros com uma viatura que passava pelo local. 2 policiais ficaram feridos. Um dos vigilantes do carro forte também foi atingido e morreu no local. Os projéteis espalhados pelo chão mostram que a quadrilha interceptou o veículo usando armas de grande poder de fogo, como fuzis. Um áudio enviado por um policial alerta outros PMs sobre o perigo. Descarreguei 2 carregadores, eu vi 5, 6 fuzis, os caras esperando na mureta, cara, arrebentaram minha viatura. Depois de explodir o cofre do carro forte, os assaltantes fugiram. Parte do dinheiro ficou espalhada pelo local, mas uma grande quantia foi levada pelo grupo. Segundo a polícia, pelo menos 3 carros foram usados na ação dos bandidos. Os veículos foram encontrados queimados na cidade de Atibaia. Normalmente eles são carbonizados logo em seguida, essas ações, para dificultar a coleta de impressões digitais, as investigações em geral. Então nós acreditamos que esses veículos estão envolvidos nesse fato. A Protege disse que não vai revelar a quantia que foi levada pelos criminosos. A princípio foi um roubo consumado. Questão de valores, a empresa vai fazer a contabilidade. A gente lamenta mais em razão também do óbito do funcionário da empresa. A empresa também informou que está prestando toda a assistência aos funcionários e à família da vítima e garantiu que está contribuindo com as investigações. O vigilante morto no crime, Edmilson Brito de Moura, tinha 45 anos. Ele era de Campinas e trabalhava havia 18 anos na empresa de transporte de valores. De luto, os carros Ford ficaram parados no estacionamento da empresa em Campinas nesta terça-feira. Funcionários ficaram em vigília do lado de fora. Nós estamos aqui consternados com essa perca de um companheiro de trabalho que dedicou a sua vida aí 18 anos na empresa. Ivo é ex-funcionário da empresa e denuncia que há pelo menos 2 anos a rodovia deixou de ser usada como rota por conta do risco. Já houve incidente com a Prosegur nessa rota aí, entendeu? E veio também funcionar a óbito da Prosegur nessa rota. Então é uma rota que a gente não poderia pegar em hipótese alguma. O trecho usado pelos bandidos para atacar o carro forte é isolado e não tem casa às margens. Por isso, pode ser usado facilmente como rota de fuga. Mesmo assim, o tráfego de veículos é intenso. Motoristas que passavam pelo local não conseguiram desviar e acabaram batendo nos carros dos criminosos. A polícia suspeita que a quadrilha não seja da região. Testemunhas vão começar a ser ouvidas hoje. Uma ação muito forte e dificulta, inclusive, a ação policial e dos vigilantes que estão no local em ter um enfrentamento a armas desse poder.
os brasileiros vão pagar pelas bagagens despachadas a partir de março do ano que vem. Essa é a mudança mais polêmica de uma lista que a Agência Nacional de Aviação Civil vai divulgar ainda hoje. Isabel embarcou para Belém cheia de malas, todas dentro do limite de peso permitido. E o melhor, sem precisar mexer no bolso. Não pago nada. Por enquanto, né? Por enquanto, é que a partir de 14 de março do ano que vem, isso vai mudar. As companhias aéreas estarão liberadas a cobrar pelas malas despachadas de acordo com o tamanho da bagagem, como já acontece em outros países. Segundo a ANAC, a proposta é fazer com que quem leva mais, pague mais. Atualmente, quem viaja dentro do Brasil tem direito a levar de graça 23 quilos e para o exterior, 2 volumes com até 32 quilos cada. Sou a favor da cobrança de mala, contanto que as regras sejam bem respeitadas. Vai baixar o preço da passagem para quem está levando só uma bagagem de mão? A gente não acredita nisso. Nem o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor acredita na queda do preço das passagens. Para o IDEC, as novas regras não respeitam a lei. O órgão pediu explicações à ANAC e ao governo. Em nenhum momento foi feito um estudo para ver quanto representa 23 quilos de bagagem na sua passagem. Porque se a gente tivesse esse estudo, nós podemos dizer, olha, isso representa 25%. Então, as passagens vão abaixar 25%. Mas a gente não tem esse estudo. Então, se eles baixarem, a gente nunca vai ter certeza de quanto é que representa, se de fato você está pagando aí, não mais pagando pela bagagem, está tendo de fato um desconto real. E atenção, senhores passageiros, há novidades também no limite do peso da bagagem de mão, que vai dobrar. Passará de 5 para 10 quilos. Nesse caso, não há cobrança. Eu acho que vai piorar muito, porque sendo 5 quilos, a gente já não acha para guardar uma mochila, para guardar uma bolsa. Se por um lado essas mudanças têm causado polêmica, por outro, uma nova regra tem sido muito bem aceita pelos passageiros. É que o prazo para a devolução de bagagens extraviadas vai encurtar. Em voos domésticos, em até 7 dias, a mala tem que estar na sua casa. E 21 dias para voos internacionais. A nova regulamentação prevê também que o passageiro poderá desistir da compra da passagem até 24 horas depois do recebimento do comprovante, sem precisar pagar, desde que a compra ocorra com antecedência superior de 7 dias em relação à data do embarque. Pelas regras atuais, o passageiro tem direito à alimentação quando o voo atrasar 2 horas e à acomodação ou hospedagem e transporte, caso o atraso seja de 4 horas ou mais. Com o novo regulamento, a partir de 4 horas, o passageiro só terá direito à hospedagem. Há ainda outra mudança. O não comparecimento do passageiro no primeiro trecho de um voo de ida e volta não vai cancelar automaticamente o trecho de volta. Bem, são decisões polêmicas que afetam a muita gente, por isso queremos saber a sua opinião. Vamos à enquete do dia. Perguntamos se você acha que essa cobrança deve ser barrada. Isso porque o Ministério Público Federal já sinalizou que vai entrar com uma ação questionando a legalidade dessa medida. Então, para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe. Lembre-se sempre de utilizar a hashtag #LinkRecordNews. Faça isso também pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Envie o seu voto e também o seu comentário sobre essa questão. Vamos aproveitar para conhecer as primeiras opiniões que já chegam por aqui. Na tela a gente coloca para você o que pensam os nossos internautas. A princípio, o Dorival, que é de Roraima, se não me engano, diz o seguinte: sim, acho um absurdo essa cobrança de bagagens, pois até ontem não era cobrado e de repente resolvem cobrar. Acho que essa cobrança já estava embutida no valor da passagem. Dorival, realmente já estava, de Rondônia, desculpe, realmente já estava embutida no valor da passagem. Sempre que você compra uma passagem de avião, até que essa mudança aconteça, você já paga então pelo despacho de bagagens. Exatamente. Agora o Fernando, do Rio de Janeiro, sim, precisa ser barrado. Tanto tempo para acabarem com a taxa de bagagem do táxi e agora essa? Deveriam limitar o peso e o tamanho. E caso ultrapasse, então, o limite, aí sim a cobrança é o que pensa o Fernando. Obrigada pela mensagem, Fernando. Agora tem o Denis, de Muriaé, Minas Gerais, diz sim, não podemos aceitar um absurdo desse. Com certeza o valor da bagagem já está incluso no valor da passagem, que também não é nada barato. Denis, está registrada aí a sua reclamação e é bem isso que você disse mesmo.
Bom, continue participando até a segunda edição, resultado oficial da enquete para você. E justamente para falar mais sobre essa cobrança das bagagens em viagens aéreas, vamos conversar por telefone com Guilherme Amaral, que é sócio da SBZ Advogados e especialista em aviação. Guilherme, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Lidiane, bom dia, Clévio. Bom, começamos então pela pergunta da nossa enquete. O Ministério Público Federal já sinalizou que vai entrar com uma ação questionando a legalidade da ação. O senhor acredita que essa medida, então, deve ser barrada? Eu acredito que não, Lidiane. Acho que essa medida do Ministério Público, se de fato eles entrarem com essa ação, não deve ser bem sucedida. A separação do serviço de bagagem do serviço de transporte aéreo de passageiros não é prejudicial. A gente está hoje, nesses primeiros dias, vendo uma falta de informação, que é normal, porque é um serviço bastante complexo e as pessoas não conhecem a fundo, mas existe uma confusão entre separar as cobranças e adicionar uma nova cobrança. Então, eu estava ouvindo aí as opiniões que os telespectadores de vocês já mandaram, e existe a percepção de que essa cobrança de bagagem está embutida na tarifa. E isso é verdade. Como disse o Clévio, hoje quem compra um bilhete de passagem para qualquer voo já está pagando junto pelo serviço de transporte da bagagem. Qual é a ideia da nova resolução? É que esse componente do preço saia de dentro da tarifa da passagem e passe a ser cobrado como um serviço à parte. Então, embora exista uma desconfiança, e essa desconfiança é normal, porque no mercado brasileiro a gente está acostumado a ver uma demora no repasse de diminuição de custo para o preço final do serviço, mas essa desconfiança de que o valor vai ou não ser excluído da tarifa para depois ser cobrado só como bagagem, deve desaparecer ao longo do tempo, conforme o serviço for mostrado, porque o histórico do mundo hoje, onde esse modelo foi implementado, é sim de surgimento de novas tarifas muito mais baixas, onde o passageiro pode escolher esse modelo mais barato se ele tem o desejo de utilizar só o transporte, e você tem alternativas mais caras se você quer também transportar bagagem ou adicionar outros serviços ao bilhete. Doutor Guilherme, esse é um serviço muito comum em companhias de baixo custo, chamadas de low cost, que a gente encontra nos Estados Unidos, no Canadá e também na Europa. Em algumas viagens que eu fiz, eu tive a oportunidade de usar e fui pego de surpresa, porque o bagageiro do avião sempre comporta menos bagagem do que a gente tem a liberdade de levar. Aqui no Brasil, agora, com o adendo de 10 quilos. Num caso como esse, por exemplo, que o passageiro, então, decide optar pelos 10 quilos, mas não consegue acomodá-lo no avião, o que ele pode fazer? Porque vai ser um problema muito sério. A gente já tem falta de espaço interno no avião, porque muita gente abusa, leva malas acima do peso e do tamanho. Daqui para frente isso tende a piorar, não? Então, essa é uma medida da ANAC, Clévio, bastante inteligente para diminuir um pouco essa sensação de perda dos passageiros. Então, o que antes era no máximo 5 quilos, agora passa a ser no mínimo 10. Então, a companhia aérea vai poder regulamentar a bagagem de mão, mas todo mundo vai ter o direito de levar no mínimo 10 quilos. O que acontece se todos levarem 10 quilos e aquilo não couber no bagageiro do avião? A empresa tem que colocar aquilo no porão da aeronave sem custo. Então, na prática, você tem o direito de transportar 10 quilos de bagagem sem nenhum custo, a princípio como bagagem de mão, mas se dentro das regras de tamanho, é claro que às vezes você vai querer levar um bem que é leve, está dentro dos 10 quilos, mas tem uma dimensão como uma prancha de surf. Aquilo pode ser limitado pela companhia aérea, porque você também tem limitação técnica do que pode ser levado a bordo. Mas se dentro das regras de tamanho da companhia e dentro desse limite de 10 quilos o item não couber no bagageiro dentro da aeronave, ele tem que ser despachado sem custo, que é aquele despacho que acontece ali na hora do embarque mesmo. Então a empresa pega esse item, dá uma etiqueta para o passageiro e despacha aquilo no porão. Então não existe o risco de você não conseguir levar os seus 10 quilos se eles estiverem dentro do limite de tamanho que a empresa pode colocar. Guilherme, bom, as pessoas, claro, estão aí apreensivas justamente porque pensam que, além da cobrança da bagagem, as passagens não devem sofrer redução. Como a gente bem colocou aqui, esse despacho de bagagem hoje já faz parte do preço da passagem. A gente pode esperar, então, uma redução de quanto no valor das passagens a partir do momento que essas medidas entrem em vigor? É difícil colocar um percentual, Lidiane, porque hoje o que limita o preço de uma passagem aérea no Brasil é o próprio mercado.
Então, essa ideia de que as empresas agora vão cobrar, além do preço da passagem, o despacho da bagagem, ou seja, vai ficar mais caro voar, ela não é real pelo seguinte: as empresas hoje não têm um teto na tarifa. Se o mercado aceitasse um custo maior, elas já praticariam esse custo maior. As empresas aéreas são empresas que existem buscando lucro e estão até com dificuldade de obter esse lucro. Nos últimos 2 anos, a gente teve bastante notícia de prejuízo. E elas têm sistemas bastante sofisticados para entender o mercado e descobrir qual é o máximo que elas podem cobrar. Hoje, elas cobram o máximo que elas podem, de acordo com o que o mercado aceita pagar. Então, não existe a possibilidade de amanhã elas cobrarem mais que isso, ou seja, acrescentarem o preço da bagagem, porque a resposta prática disso é: o mercado não aceita esse preço, porque se aceitasse elas já o cobrariam hoje. Então, eu não consigo te dizer, e ninguém vai conseguir te dizer qual é o percentual de redução possível, porque tem vários outros fatores que influenciam, como o preço do petróleo, do combustível, outros custos que estão por trás disso. E o preço da passagem varia dia a dia, varia de acordo com a época do ano, a antecedência que você compra. Então, não existe uma conta matemática, mas eu vou te dar um dado que demonstra que a tendência, de fato, é uma redução. Há muitos anos atrás, quando a gente teve a discussão governamental de desregulamentar a tarifa do bilhete aéreo, ou seja, liberar o preço das passagens, que antes era regulamentado pelo governo, existia a mesma preocupação, que a partir da desregulamentação as companhias aéreas iam cobrar quanto elas quisessem, então o transporte ia ficar mais caro. Desde a desregulamentação até hoje, o preço médio do transporte aéreo no Brasil caiu 53%, já atualizado para a inflação. Ou seja, colocados no mesmo patamar, o valor pré-desregulamentação e o valor hoje tem essa diferença, hoje inferior, de 53%. Então, uma redução de mais de metade do preço das passagens, com uma medida que à época sofreu a mesma crítica, que se estaria dando liberdade às companhias para elas cobrarem mais. Da onde vem esse efeito? Quando você motiva a concorrência, quando você dá escolha para o passageiro, informa o passageiro, você passa a ter perfis diferentes no mercado. Esse perfil diferente, o Kleber acabou de contar da experiência dele, de viajar para o exterior e usar uma empresa low cost. O brasileiro volta da Europa muito feliz que conseguiu voar pagando 10, 20 euros numa passagem super barata. E no nosso mercado a gente não tem isso. E hoje a gente não tem isso exatamente por esse engessamento das regras que faz com que todas as passagens tenham que ser iguais. Como todo mundo é obrigado a oferecer as mesmas coisas, porque existe uma extensa lista de direitos, vamos dizer assim, regulamentados, a gente acaba tendo produtos muito similares com preços muito similares. Essa regulamentação permite que, no futuro, a gente tenha uma empresa low cost no Brasil e a gente possa ter a mesma sensação que a gente tem no exterior de fazer um voo extremamente barato. E aí, para resolver o problema que o Clébio disse, das pessoas não serem surpreendidas, o trabalho das companhias aéreas e o trabalho da ANAC também é um trabalho de informação e conscientização desse mercado consumidor. Se o passageiro entende como funciona, entende as opções e escolhe aquilo que é adequado ao perfil dele, ele não tem prejuízo nenhum. Pelo contrário, ele tem uma melhora no poder de escolha e vai estar comprando coisas mais adequadas ao perfil dele, ao que ele quer gastar. Tá ótimo. Nós conversamos aqui com o Guilherme Amaral, especialista em aviação e também sócio da SBZ Advogados. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Guilherme. Obrigado a vocês. Bom dia. Lembrando que ainda nesta edição teremos também a opinião de um representante do IDEC que defende a não cobrança. Então, essa cobrança que está aí em trâmite e que o Ministério Público Federal contesta. Teremos aí uma outra visão também dessa questão aqui nessa edição do Link Record News para vocês. E é claro que enquanto isso você pode também participar e emitindo para a gente a sua opinião. Siga então votando se você acha que essa decisão deve ser barrada por meio da hashtag Link Record News. Você pode fazer isso no Twitter, também no Facebook ou ainda por meio do nosso WhatsApp. O número está aí na tela, 95307-1851. Agora um alerta para você que, já que estamos falando de aviação, pretende viajar. Porque às vésperas das férias foi suspensa em todo o país a produção de passaportes, viu? Que surpresa desagradável, viu, Kleber? E quem conta para a gente detalhes dessa ação é a repórter Carla Chaves. Carla?
Olá a todos que acompanham o Link Record News. A Casa da Moeda suspendeu a produção de passaportes por falta de pagamento. Os postos da Polícia Federal que são responsáveis pela emissão do documento já foram notificados. Esta suspensão deve atrasar ainda mais a entrega do passaporte, que já está maior do que o prazo máximo de 6 dias. O responsável por esse pagamento é o Tesouro Nacional. O governo federal nos enviou uma nota dizendo que, diante da crise que o país está vivendo, reconhece que existe esta dívida, mas que está trabalhando da melhor maneira possível para tentar saná-la. Mas um prazo para que o passaporte volte a ser produzido pela Casa da Moeda ainda não existe. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Carla, pelos destaques. Muito bem, agora a gente segue ao vivo para Curitiba, capital do Paraná, onde está a nossa colega Fabiana Vantucci com os destaques de hoje. Fabiana, olá, deixa eu ver se ainda é bom dia. Bom dia ainda para você, o que você traz para a gente? Olá, Clébio e Lidiane, bom dia para vocês, bom dia a todos. Hoje temos vários destaques sobre a Lava Jato, viu? Nesta quarta-feira, continuam os depoimentos relativos à 31ª fase da operação. O juiz Sérgio Moro vai ouvir mais 6 réus no processo que investiga irregularidades nas obras do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras, o CENPES, que fica no Rio de Janeiro. A denúncia envolve o consórcio Novo CENPES, formado pelas empreiteiras OAS, Construbase, Construcap, Chain e Carioca Engenharia. Estas empresas teriam pago propina para vencer a licitação das obras no centro de pesquisas. O cartel teria oferecido dinheiro para que a empreiteira W Torre, que tinha apresentado a melhor proposta, deixasse de concorrer aos contratos. Prestam depoimento nesta quarta-feira o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, o ex-diretor da empreiteira, Agenor Medeiros, o ex-tesoureiro do PT, Paulo Adalberto Ferreira, o empresário Adir Assad e um dos donos da Construcap Engenharia, Roberto Capobianco. Os valores movimentados no esquema ultrapassam os 20 milhões de reais. Ao todo, este processo tem 14 réus que respondem pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As audiências começam a partir das 14h. E o ex-presidente da empreiteira Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que está preso aqui em Curitiba, foi ouvido pelo 2º dia consecutivo pelos procuradores do Ministério Público Federal. Em depoimento da delação premiada, o executivo confirmou o pagamento de 10 milhões de reais ao presidente Michel Temer. Marcelo Odebrecht começou a prestar depoimento na segunda-feira. O executivo já foi condenado na Lava Jato a 19 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Com a delação premiada, existe a possibilidade da redução da pena. Nos primeiros depoimentos, Odebrecht confirmou a versão do ex-executivo da empreiteira, Cláudio Melo Filho, sobre o pagamento de 10 milhões de reais para o presidente Michel Temer. O acerto teria sido realizado durante um jantar no Palácio do Jaburu em maio de 2014, com a presença de Temer, na época vice-presidente, e do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Marcelo Odebrecht não deu detalhes sobre os trâmites do pagamento. Todos os citados na delação do executivo até agora negam ter praticado qualquer tipo de irregularidade. E ainda sobre a Lava Jato, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre negou o pedido de afastamento do desembargador João Pedro Gebran, que é responsável aí por julgar processos da operação. Esse pedido de afastamento foi feito pelas defesas de 4 investigados na Lava Jato, entre eles o ex-presidente Lula e o ex-ministro Antônio Palocci. Os advogados questionam a imparcialidade de Gebran para julgar os processos, já que ele seria amigo do juiz Sérgio Moro. Esse pedido de afastamento foi negado por unanimidade. Para a desembargadora relatora do caso, a amizade com um magistrado de primeira instância não torna suspeito um julgador de 2º grau, que é o caso de Gebran. E agora olha só, vou falar sobre um sério problema em todo o país, que é o descarte de equipamentos eletrônicos que não servem mais para o uso. Quando feito de maneira incorreta, pode causar danos irreversíveis ao meio ambiente. O que fazer com equipamentos eletrônicos que estão sem condições de uso?
como, por exemplo, um computador ou um micro-ondas, ou até mesmo aparelhos antigos como estes. Em todo o país, são 500 milhões de equipamentos eletrônicos sem uso nas residências brasileiras. Os dados são da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, que mostram também os estados que mais produzem resíduos eletrônicos no país. O Paraná é o quarto maior produtor, junto com o Rio Grande do Sul. Cada estado produz mais de 86 mil toneladas por ano, atrás apenas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, que lidera a lista com 448 mil toneladas por ano. Os equipamentos eletrônicos têm produtos tóxicos que podem contaminar o meio ambiente e, assim, gerar consequências à saúde humana. Por isso, pensar no descarte destes aparelhos de maneira correta é tão importante. O coordenador de resíduos sólidos da Secretaria de Meio Ambiente do Estado diz que a destinação ideal do lixo eletrônico ainda é um desafio. Nós temos dois conceitos muito legais aí e importantíssimos. O da responsabilidade compartilhada, que é a divisão das responsabilidades nas diversas etapas que um produto tem no seu ciclo de vida, e da logística reversa. A logística reversa é um instrumento econômico que tem um conjunto de ações que faz com que esse produto pós-consumo retorne a um ponto de fabricação. Hoje, em vários municípios, há projetos voltados à cadeia do lixo eletrônico e também há empresas especializadas em manufatura reversa de resíduos eletrônicos. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Kleber e Lidiane, eu volto com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos e até amanhã. Obrigado, Fabiana. Até amanhã. Bom trabalho, ótima tarde para você e para todos os paranaenses. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. Caso de mulher agredida dentro de uma estação de metrô na Alemanha causa revolta no mundo todo. E ainda, fim de ano se aproxima. A expectativa é de uma ceia de Natal mais simples. Além da crise que afeta o bolso dos consumidores, produtos tradicionais da ceia estão mais caros. A gente mostra isso e mais para você daqui a pouco. Até já. 11h54 pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta à sua tela. De volta com informações de economia, porque o setor de serviços recuou 7,6% em outubro de 2016, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. De acordo com o IBGE, essa é a maior queda nessa base de comparação anual desde o início da série histórica do indicador em janeiro de 2012. Já na comparação mensal de setembro para outubro, a retração foi menor, de 2,4%. Tiveram resultados negativos, Lidiane, os setores de transporte, serviços auxiliares dos transportes e correio, além de serviços de informação e comunicação. No ano, o setor de serviços acumula queda de 5% e nos últimos 12 meses de 5,1%. Agora a gente fala de uma pesquisa que revela que para quase metade dos brasileiros a ceia de Natal este ano será, digamos, menos farta. É verdade, Lidiane, porque além da crise ter afetado o bolso dos consumidores, os produtos tradicionais da ceia estão mais caros. Aves congeladas 10% mais caras. O brinde também vai pesar no bolso. Espumantes e vinhos estão custando até 20% a mais que no ano passado. A tão esperada ceia vai encolher este ano. É assim que vai ser para quase metade dos consumidores ouvidos em uma pesquisa feita em todo o país. Vai ser bem reduzida, bem econômica. Apenas 11% dos entrevistados vão investir em uma mesa mais farta. O gasto médio com todas as despesas de Natal e Ano Novo não deve passar de R$ 450. Dois argumentos são os que aparecem mais. Em primeiro, o aumento do desemprego, quase 40% responde ao desemprego como uma causa de você reduzir os seus gastos. Em segunda, evitar o endividamento. Quase 30% que fala que quer evitar o endividamento, evitar dívidas futuras, também para não comprometer o orçamento para o ano que vem. Os preços ajudam a esfriar o espírito natalino dos consumidores. Em média, segundo o Procon, os tradicionais produtos da ceia estão 10% mais caros em comparação a 2015. Pesquisar continua sendo a melhor dica. A mesma marca de azeite de oliva, por exemplo, é vendida em locais diferentes, com variação de 136% no preço.
Já os panetones, dependendo do supermercado, a diferença no valor chega a quase 80%. Este mercado já sente o efeito da economia dos clientes neste fim de ano. As marcas mais baratas estão no topo das vendas, enquanto as mais conhecidas e caras estão ficando encalhadas. Nós já baixamos algumas marcas de panetone, alguns R$4, outros R$1, outros R$2, quer dizer, então já estamos começando a fazer rebaixa desses produtos natalinos. E é o que o consumidor realmente deixa no final, justamente para ele poder pegar esses preços mais baixos. O Natal de Tânia também será mais modesto, mas com a família ainda mais unida. Tem que pesquisar muito. Então é isso que nós estamos fazendo ainda, não compramos nada. Vai esperar as ofertas? Sem dúvida, vamos. Só semana que vem agora. Tá aí, trocar as marcas mais caras pelas mais baratas, mas se deixar para a última hora também há risco, viu? Porque na última hora os preços acabam também ficando altos. E além de tudo isso, tentem evitar o desperdício. Nós mostramos aqui essa semana, nós tivemos a entrevista com o planejador financeiro que salientou muito bem essa questão. Veja direitinho quantas pessoas vão participar da ceia, compre os produtos então no mesmo local, divida entre as pessoas, mas evitando o desperdício. Muito bem, falando ainda sobre economia, as micro e pequenas empresas que estão com impostos atrasados no regime simples já podem parcelar a dívida. A Receita Federal abriu um mutirão da renegociação para que os empresários possam acertar as contas e começar o ano sem pendências com o fisco. Este empresário presta serviços cuidando de idosos. Por causa da crise, deixou de pagar os impostos há pelo menos 8 meses. A dívida chega a R$8 mil. No momento forte da crise, eu tive uma perda de quase 60% dos meus clientes. Ele não vê a hora de sair do vermelho e pagar tudo que deve. Vai recorrer a um mutirão de renegociação. Espero também que o governo ceda um pouco e possa dividir o quanto maior possível as parcelas para a gente poder zerar essa dívida com o governo, que é o principal que a gente precisa. O prazo para que os empresários que se enquadram no Simples Nacional paguem o que devem é até março do ano que vem. São 90 dias para parcelar os débitos junto ao governo. Segundo a Receita Federal, em todo o Brasil, são cerca de 600 mil pequenos negócios, que juntos devem para o governo 21 bilhões de reais. Com o mutirão da renegociação, os empresários vão poder parcelar as dívidas em até 120 meses. Com prestações mínimas de R$300. Se antes era 60 meses, excepcionalmente agora são 120 meses, o que dá para ele ter um fôlego para atravessar o próximo ano e experimentar melhores áreas do desenvolvimento em 2018. Para participar do mutirão é só entrar no site da Receita e clicar no ícone do Simples. A partir daí, será possível ver o valor da dívida e como fazer o parcelamento. Portanto, não nos interessa que essas empresas sucumbam, nem que deixem de gerar mais empregos. Agora, o caso de uma mulher agredida dentro de uma estação de metrô na Alemanha, que causou revolta no mundo todo, inclusive entre celebridades. Vamos ver as imagens da câmera de segurança que flagrou o ataque. A mulher descia as escadas, vejam aí, quando foi atingida por um chute nas costas. Ela caiu e quebrou o braço. Vejam que covarde esse moço que a atinge. O guarda-costas de Lady Gaga e Angelina Jolie ficou indignado, melhor dizendo, e ofereceu nas redes sociais uma recompensa no valor de R$7 mil para quem der informações que levem aos 4 suspeitos pela agressão. Até agora, um homem já foi preso. Que barbaridade. E a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente segue aqui, portanto, com o link Record News e mais informações para você, porque o Natal já está chegando. É hora de quê? Comprar presentes para as crianças. Ai, que momento difícil, né? O que fazer, por exemplo, se seu filho ou filha pedirem um presente de menino? E se você não tiver condições de dar o presente que ela pediu ao Papai Noel? Pois é, para falar sobre isso e tentar solucionar essas dúvidas para você ter um Natal mais fácil, estamos aqui com a nossa colunista e neuropsicóloga Débora Moss. Débora, a partir de agora, boa tarde para você, bem-vinda. Débora, eu vou começar com a pergunta que eu sempre me fiz e acho que muitos pais se fazem, né? Papai Noel, até que ponto a gente deve nutrir essa fantasia na mente das crianças? Enquanto eles acreditarem, a gente tem que deixar eles, né, nesse mundo. Ai, a infância é tão curta, né?
Então, assim, enquanto eles tiverem esse mundo da fantasia, vamos deixar eles viverem essa parte da infância. Né? Sim, sim, até que chegue num ponto que as crianças mesmo, de uma forma espontânea, chegam à conclusão de que isso não é nem verdade nem mentira, é de faz de conta. Então, acho que é importante, eu sempre falo, pensar que hoje em dia a pré-adolescência já começa tão cedo, então se a gente for pensar, são poucos anos de infância que as crianças têm. Essa fantasia é bonita, porque o Papai Noel que traz os presentes, sim, mas e quando a criança utiliza desse artifício para pedir um presente, por exemplo, mais caro, e quando você fala, não sei se o Papai Noel vai trazer, mas o Papai Noel fabrica os anõezinhos, lá os duendes ajudam, sim, então não tem custo para o Papai Noel, por que eu não vou ganhar? O que os pais explicam nesse momento? Então, entrem nessa mesma linha, né? Eu usei desse artifício também e disse que o bom velhinho, ele é aposentado. Né? Então, a gente precisa ajudar o bom velhinho. Pelo menos ele já conseguiu se aposentar. Ele conseguiu essa proeza. Então, vamos ajudar o velhinho também a guardar dinheiro para ele comprar os remédios dele, para ele cuidar da saúde dele. Boa. Então, a gente entra nessa imaginação, nesse mundo da imaginação, junto com as crianças, por que não? Né? Então, é importante nutrir. Eu não acho que eles usam desse artifício. É que no mundo da imaginação, o mundo do faz de conta, não tem dinheiro, não tem crise, né? Tudo é na magia, tudo é num passe de mágica, né? A bagunça do quarto fica organizada. Então, entrem por essa linha mesmo, não deixa... Vamos resgatar a nossa criança interior aí na hora de conversar com nossos filhos pequenos. Muito bem. Débora, deixa o Papai Noel agora descansar um pouco e falando sobre o desafio da compra dos presentes. Porque, por exemplo, para quem tem 2 filhos ou mais, sempre tem aquela história de que presente comprar para que possa nutrir, é claro, o sonho de cada um deles, agradar a todos, mas não gastar um absurdo, né? Sim. E também não causar aquela discórdia. O meu presente é melhor do que o dele é melhor que o meu. E aí, como é que os pais podem fazer essa situação ficar um pouco mais tranquila? Então, pode definir qual é o valor que eles estão dispostos a gastar e já começa aí a educação financeira aí na família, né? Então, nesse caso, né, se a criança vai escolher um presente, diga qual é o valor que você vai dar, vai na loja e já ajuda aí nesses conceitos de conta, né, o que dá para comprar, o que não dá, se dá para guardar mais dinheiro numa próxima vez. Então, é super importante essa questão do limite, né? Porque o céu é o limite para as crianças. Dentro da realidade de cada família. Dentro da realidade de cada um. E também essa coisa de ter tudo, não faltar nada. É importante ter com a falta que nós corremos atrás dos nossos sonhos. Então, tudo bem, não conseguimos esse ano, o ano que vem, né, quem sabe, vamos fazer um cofrinho, então, já que esse presente é mais caro, então, numa próxima vez, vamos juntar durante o ano. Para ajudar o Papai Noel. Exatamente, né? Então, ele com o cofrinho, mais a aposentadoria dele, talvez dê para comprar esse presente o ano que vem. Débora, existe brinquedo de menina ou de menino? Porque, às vezes, pela convivência até de meninas com meninos, elas se sentem atraídas, por exemplo, querem brincar com um caminhão, com um carrinho. Os meninos, às vezes, também mostram um certo interesse por bonecas. E aí, nesse universo rosa e azul, tem brinquedo definido na hora da lista de presentes? Então, essa é uma situação que, na minha época, tinha, né? Boneca era de menina, fogãozinho era de menina e carrinho era de menino. No máximo um boneco pro menino, né? Um boneco que seja forte, que tenha escudo, né? De luta. Mas agora, assim, e os brinquedos, na verdade, estão muito associados com, né, a representação que eles têm dos papéis, né? Exato. De mãe e pai. Então, a menina brincava mais com a boneca, porque a mãe cuidava, né? No dia a dia da filha e do filho, e trocava a fralda. E né, cozinhava, porque a mãe cozinha. Mas hoje, as coisas estão muito diferentes, né? Então, por que não a menina brincar com carrinho, com caminhão, se hoje temos motoristas de caminhão mulheres? Né? Por que não cozinhar o menino, se temos tantos chefes de cozinha que cozinham? Então,
essa questão dos brinquedos, não tem... Hoje em dia se usa camisa rosa, os homens, então... É muito do interesse da criança. Então, assim, o que não envolve... o que é de menina e o que é de menino? Se a brincadeira não envolve os órgãos genitais, então não dá para separar, né, de menino e menino. Gêneros. E se envolve genitais, não é brincadeira de criança. Exato. Então, qualquer coisa é possível brincar, tanto faz se é para menina ou se é para menino. Então, os pais não devem encarar, não, mas isso é coisa de menino ou é coisa de menino. Não, deve respeitar. Sim. E na medida do possível, se o menino, então, pediu algo que hoje faça parte até então da cozinha ou, enfim, de boneca, pode dar tranquilamente. Tranquilamente. Mas é que é uma geração de pais que ainda não estão muito confortáveis com essa situação. Mas eu acredito que as próximas vai ser muito tranquila. Eu acho que isso também pode ser até um aprendizado para os futuros homens e mulheres aí na gestão da própria casa que vão ter, né? Os meninos mais ligados, por exemplo, nos deveres de casa, nas tarefas domésticas também, ajudando a futura esposa, por exemplo. A mulher também mais ligada, de repente, àquele problema no carro, a mecânica, para também ser trocar um pneu, faz parte. Mais independente. Exatamente. Débora, tem uma questão interessante que a gente mostrou uma reportagem, se não me engano, ontem, em que alguns pais levavam os filhos para fazer compras e aí descobriram que levar, às vezes, o filho para fazer a compra do presente não é um bom negócio, porque a economia vai por água abaixo. Bom, tem pais que resolvem fazer a surpresa, dar o presente, outros resolvem levá-lo para escolher. Esse momento de escolha acaba sendo muito complicado. Como lidar com isso? Como tem que lidar com outras questões que exigem limites, né? Então, assim, a conversa precisa ser antes de chegar no shopping. Como a gente não pode ir num supermercado morrendo de fome. Pois é, eu lembrei o seguinte, que levar a criança para fazer compra no supermercado, primeira coisa, tem que estar com a barriguinha cheia, porque senão você vai ter problema. Sim, mas acho que é mais ou menos isso também, né? Então, essa questão de colocar o limite. Então, eu não vejo problema nenhum em levar, contanto que os pais banquem nesse sentido de frear a vontade. Eles têm muitas vontades, né? É difícil separar nessa idade da infância o que é prioridade, né? O que eu quero e o que eu preciso. São coisas, às vezes, totalmente diferentes. Então, é um exercício, mas é preciso começar desde pequeno, né? Porque senão vai evitar de levar né, em loja de brinquedos, supermercado, porque né, os pais não conseguem segurar os filhos e, na verdade, isso afeta o bolso, né? Então, um limite também do lado dos pais também, né? De não quererem dar tudo e, de repente, quando vão ver, né, estão no vermelho. Perfeito. Tá ótimo, Débora. Obrigada pelas dicas, então. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Débora. Até a próxima. Bom, a gente fala agora de mais de 100 famílias do interior de Goiás que correm o risco de perder a terra conquistada há 2 décadas com o aval das autoridades. Clébio, isso porque os antigos donos da fazenda ganharam na justiça o direito de recuperar a posse do terreno e provaram que a área era sim produtiva. E agora, Lidiane, a solução para o problema esbarra na postura do INCRA, que não quer indenizar os antigos donos pelo tempo que ficaram sem a propriedade. Seu Caim mostra orgulhoso a soja plantada na terra dele. Isso é um orgulho grande, né? Há 20 anos, ele e a dona Maria Aparecida começavam uma nova vida num acampamento de sem terra. No início, era tudo improvisado, mas com muito trabalho, eles prosperaram. A fazenda ocupada era a agropecuária Estreito da Ponte de Pedra, uma propriedade de quase 5.000 hectares, nos municípios de Rio Verde e Paraúna, uma região que produz muita soja e que a terra está entre as mais valorizadas do país. A fazenda pertencia à família Guide, que hoje vive no interior de São Paulo. Na época, o INCRA queria pagar cerca de 5.700.000 reais pela propriedade. Mas laudos de peritos indicaram que a terra valeria o dobro. A família, então, decidiu procurar a justiça. Em 2014, a Justiça Federal considerou que a terra não era improdutiva e que o valor oferecido pelo governo era muito baixo. Por isso, determinou que a fazenda fosse devolvida aos donos originais. A solução para o impasse estaria num acordo proposto, em que os assentados ficam com a terra e a família Guide seria indenizada. Até por uma questão absolutamente social. Se não fosse a questão social, poderia tirar essas pessoas lá.
O ideal seria que o INCRA devolvesse e nós iríamos buscar na justiça o pagamento desses juros compensatórios. O Ministério Público Federal considerou o acordo viável. Ele destaca que a indenização é justa e devida e que o prolongamento da ação vai tornar o valor pago ainda mais alto. O procurador da República, Hélio Telho, lembra que em 1997 já se posicionava contra a desapropriação da fazenda. Já era possível ver, desde o começo, só de analisar o laudo do INCRA, que já era um laudo, embora um laudo falho, um laudo mentiroso, né? Mas ali já era possível verificar que aquele imóvel não deveria ser desapropriado. 2 décadas depois, as terras se valorizaram muito. De acordo com a avaliação do INCRA, a fazenda vale pouco mais de 181 milhões de reais. Valor muito próximo ao indicado na publicação Análise do Mercado de Terras, uma das mais respeitadas do Brasil. Só que além de receber o valor de mercado da fazenda, a Justiça entende que os antigos donos também precisam ser indenizados pelo tempo que ficaram sem a propriedade. Durante 20 anos, a família não pôde produzir e deixou de ter lucro com a terra. Hoje, o que o INCRA precisa pagar de juros é mais de 2 vezes o valor real da fazenda. Esses erros, eles têm um custo muito grande e quanto mais demora para se resolver, maior esse custo vai ficando. E quem vai pagar isso é o contribuinte. Usando a taxa de 12% ao ano, parâmetro adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a família deveria ser indenizada em 611 milhões de reais. No acordo, os antigos donos concordaram em reduzir as taxas para 8% ao ano, o que daria 469 milhões de reais. Esta semana, a Procuradoria do INCRA tentou impedir o fechamento do acordo, questionando o valor da indenização. Mas, de acordo com dados da própria Procuradoria do INCRA, o Instituto chega a gastar 2/3 do orçamento da reforma agrária com o pagamento de juros por conta de desapropriações mal feitas. O impasse jurídico em torno da ação também preocupa a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado. O INCRA precisa assumir a responsabilidade com aquelas famílias ali, que a gente não quer a retirada das famílias, a gente quer a manutenção daquelas famílias ali. 114 famílias foram assentadas na fazenda, cerca de 700 pessoas. Hoje, com o nascimento de filhos e netos, vivem pelo menos o dobro. Gente que vive e depende da terra, como a dona Cleusa. Eu não penso em perder isso aqui nunca na vida, porque depois para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Eu não tenho lugar para onde eu poder ir. O INCRA disse em nota que não vai comentar o parecer do Ministério Público e que aguarda a Procuradoria do próprio INCRA se manifestar na Justiça assim que as análises técnicas e jurídicas ficarem prontas. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. A seguir você vai ver acordo de cessar-fogo em Alepo, na Síria. Não é cumprido pelos combatentes e há relatos de bombardeios. A gente volta em instantes com isso e mais. Até já. Meio-dia mais 19 minutos, horário brasileiro de verão. Já estamos de volta com o Link Record News e agora, hora da sua participação. É interatividade na tela. Hoje, o tema da nossa enquete é exatamente sobre a cobrança do despacho de bagagens, porque a ANAC autorizou que as companhias aéreas comecem a cobrar a partir de março do ano que vem, então, pelo despacho das bagagens. O Ministério Público Federal sinalizou que vai entrar com uma ação contra a cobrança. E aí, então, perguntamos se você acha que essa cobrança deve ser barrada. Hashtag Link Record News pelas redes sociais para votar e colocar o que você pensa, ou ainda faça isso utilizando o nosso WhatsApp. Número a gente coloca para você aqui embaixo na tela para ficar mais fácil. É 11 95307 1851. Vamos conhecer mais uma vez a sua opinião por meio, então, do nosso WhatsApp. Na tela tem o Gustavo de Guarulhos, em São Paulo, e diz não. Precisa ser cobrado sim. Infelizmente, alguns pagam pela falta de bom senso de outros. Me parece que o Gustavo é a primeira opinião que se diz, então, favorável à cobrança, né? Interessante. Sim. Obrigado, Gustavo. Tem agora a participação do Hélio, lá de Araraquara, interior de São Paulo.
Sim, a bagagem já está inclusa na passagem. Deveriam ser mais rigorosos com bagagem de mão, por exemplo, que vira e mexe, tem gente com mala de mais de 5 quilos dentro da cabine. Então, ele acha que essa cobrança deve ser barrada. Obrigada, Hélio, pela mensagem. Foi bom Hélio mencionar os 5 quilos, Hélio, e vale relembrar que agora passa para 10 quilos, portanto, né? Não são mais 5 e sim 10. Elias, agora de Araxá, Minas Gerais, também diz sim, a favor então de que seja barrada a decisão e diz: é só mais uma forma de tirar dinheiro dos passageiros. Afinal, somos os maiores pagadores de impostos. Obrigado, Elias, por comentar, por participar com a gente. Tem agora a mensagem do Lucas Mendes, também de Araraquara. Olha só, nossa audiência lá no interior de São Paulo, registrada aqui na tela. Só será interessante essa cobrança se diminuir o custo da passagem e, acima de tudo, aumentar o cuidado com as malas. Tá aí o recado registrado aqui do Lucas. Obrigada. Depois do Lucas, a Silvia, de Indaiatuba, também no interior de São Paulo, diz: sou contra essa cobrança. O preço da passagem já é alto e o valor não vai diminuir com a cobrança da bagagem. Obrigado, Silvia. Está registrada a sua reclamação aqui. O Gilberto Garcia, de São Paulo, capital, concorda, desde que o valor das passagens abaixe no mínimo 30%, é o que ele disse aqui. Obrigada, Gilberto. Faça como eles, então. Participe, colabore com o seu voto, com o que você pensa sobre o assunto, pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp. Na segunda edição do Link Record News, o resultado oficial da enquete para você. Muito bem, então para a gente falar mais sobre essa cobrança das bagagens em viagens, nós já falamos então por telefone com um advogado especialista também nessa questão de aviação, que se colocou favorável a essa mudança. E agora a gente conversa com a advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Cláudia Almeida, que é contrária. Cláudia, boa tarde para você, obrigado por nos atender. Boa tarde, Clébio. Boa tarde, Lidiane. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Cláudia, por que você não é favorável a essa cobrança pelo despacho de bagagens? Bom, primeiro eu queria dizer que esse é um posicionamento do IDEC, né, que é onde eu sou advogada, represento o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Nós estamos participando deste processo de formulação dessa resolução da ANAC há mais de 2 anos. Então, a gente participou das contribuições. E o que acontece? Existiam ainda mais violações ao Código de Defesa do Consumidor. Não se prestigiou o Código de Defesa do Consumidor como se deveria ter sido feito, né? Houve aí um favorecimento maior para as empresas do que para o consumidor. Com relação aí, eu escutei alguns comentários dos ouvintes e bem colocados, que acontece? A gente não tem qualquer certeza de que haverá uma redução no preço das passagens, porque antes eu tinha um serviço que ele era serviço de transporte de pessoa com serviço de transporte de bagagem. Não terei mais esse transporte da bagagem despachada, ela não existirá mais. Então, isso teria que ter uma redução no preço da passagem. Isso deveria ter sido, quando estava em estudo, a audiência pública, nós pedimos para que as companhias aéreas informassem quanto isso custava, porque nunca essa bagagem foi transportada de graça. Porque peso gasta mais combustível, logo fica mais caro para a companhia aérea. Então, eles têm um custo disso, e a gente não tem essa informação para poder ter certeza que esse valor ia baixar, de fato, do valor da passagem. O que chama a atenção foi até a opinião de um dos nossos internautas, enfim, telespectadores, que colocou aí que aguarda pelo menos uma diminuição de 30% no valor da passagem. Foi a mesma taxa colocada, o mesmo percentual colocado por um entrevistado que nós tivemos aqui no estúdio, representante da OAB de São Paulo, colocando que então só seria uma medida justa caso tivesse uma redução de pelo menos 30%, que segundo ele é o valor que deveria ser cobrado, embutido no preço hoje da passagem, com referência aí às bagagens. É isso mesmo, Cláudia? Vocês concordam também que a redução deveria gerar em torno disso? Então, não tem estudo. As companhias aéreas que tenham esse número, elas não forneceram, a ANAC não cobrou esse estudo. Então, a gente não sabe se de fato representa a passagem 30%, pode ser que seja até mais. A gente não sabe quanto isso custa. O ideal para que fosse uma forma de fato transparente é que esse estudo fosse apresentado e essa redução fosse confirmada pelas empresas aéreas, o que também não está sendo confirmado. Cláudia, a gente mostrou uma reportagem mais cedo trazendo algumas mudanças para que nosso telespectador entenda. De um lado, parece que o consumidor foi contemplado em algumas questões, uma delas em relação à desistência. Me parece que até 24 horas depois da compra ele pode desistir se a passagem for com pelo menos 7 dias de antecedência. De outro lado, existem alguns malefícios, digamos assim, para o consumidor. Um deles está, por exemplo, no atraso de voo. Antes, com mais de 4 horas de atraso, o consumidor teria direito à hospedagem e alimentação. E agora perde isso.
isso. Como é que vocês do IDEC, que é o Instituto de Defesa então do Consumidor, pretendem, de certa forma, defender então aqueles que precisam desse tipo de serviço daqui para frente, se é que você julga necessário? Me parece que sim, porque mais de 4 horas, tira-se o principal, né? Às vezes não é tanto hospedagem, sim alimentação. Então, primeiro, Kleber, eu queria dizer que em relação a essa mudança que você apontou como favorável, ela não é favorável. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, ele já prevê que nos casos de compras feitas fora do estabelecimento comercial, você tem o direito de 7 dias para se arrepender. Então, já existe isso. A gente brigou bastante com relação a isso, porque o que a ANAC quer fazer é dar menos do que o Código de Defesa do Consumidor prevê. As companhias aéreas cumpriam o direito de arrependimento? Não, elas não cumpriam. As pessoas que às vezes precisavam entrar com ação judicial, reclamar no PROCON. Então, elas não cumpriam. 24 horas vai aliviar aí muito consumidor que às vezes comete algum engano na hora da compra ou imediatamente se arrepende. Mas ainda é muito menos do que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Outra coisa, com relação à assistência material. O que a ANAC, a gente foi publicado hoje, estou com a minuta da resolução que foi aprovada em mãos, então a gente ainda não estudou este ponto com relação à mudança da assistência material com relação à hospedagem, porque pelo que está aqui, pelo que está na minuta, está dizendo que a prazos superiores a 4 horas, serviço de hospedagem em caso de pernoite e traslado de ida e volta. Então eles vão, isso pelo que está na minuta não mudou, eles vão analisar se é caso de hospedagem. Antigamente já era dessa forma, quer dizer, hoje já é assim. Nem todo caso que o atraso for superior a 4 horas, necessariamente será hospedagem, se for o caso, porque o ideal é relocar a pessoa e para que ela faça aí o voo. Cláudia, então, com base até nessa minuta que você disse ter recebido, para a gente arredondar o nosso papo, o que há, então, de benéfico para o consumidor com essa aprovação? Até o momento, a única que a gente apontou que seria um benefício é o fato, quando você tem extravio de bagagem, a companhia aérea ela tinha 30 dias, que a antiga resolução da ANAC prevê, né? 30 dias para localizar e mais 30 para reembolsar. Agora, com essa resolução, esse prazo nas viagens nacionais cai de 30 para 7. Quer dizer, extraviar a bagagem é uma falha na prestação de serviço. Esperar 30 dias era muito. Então, ter isso resolvido em 7 dias, pelo menos, é melhor para o consumidor. Tá ótimo, Cláudia. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Conversamos aqui com uma representante do IDEC, Cláudia Almeida. Obrigada, boa tarde. Eu agradeço. Obrigado, Cláudia. Muito bem. Siga, então, manifestando o que você pensa sobre o tema. Ainda vale a sua opinião para essa e para a próxima edição, por meio da hashtag #LinkRecordNews, igual está aqui. Enquanto você faz isso, a gente segue com outras informações para você. Agora, nos destaques internacionais, a gente fala do acordo de cessar-fogo em Alepo, na Síria, que não foi cumprido pelos combatentes. E, com isso, houve relatos de bombardeios. Os ônibus do governo que retiraram os militantes e civis ficaram parados. A saída deles estava marcada para hoje, como negociado, mas foi adiada sem justificativa. As forças sírias, que contam com a ajuda da Rússia e também da Turquia, chegaram a declarar fim da batalha. A retomada da cidade, a segunda maior do país, é uma grande vitória para o regime de Bashar al-Assad, o presidente, em mais de 5 anos de guerra. O governo, no entanto, é acusado de matar civis em represália. A gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. Só 2 em cada 10 presos trabalham no Brasil e para tentar mudar essa realidade, uma iniciativa coloca presidiários para trabalhar e terem direito à pena reduzida. E você vai ver também um dos maiores skatistas do país é preso em flagrante ao embarcar para a Espanha com 3 quilos de cocaína. A gente volta já já. Meio-dia, 34 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta. A gente traz para você agora a informação de que apenas 2 em cada 10 presos trabalham aqui no Brasil. Na tentativa de ampliar esse número, vem de Campo Grande uma iniciativa que pode servir de exemplo para todo o país. Os presidiários estão reformando uma delegacia e, em troca, claro, vão ter a pena reduzida. Nesta delegacia, muito trabalho para deixar tudo novo, de novo. Durante anos, o local ficou sem reforma. Por isso, foi escolhido para fazer parte de um projeto inovador. Aqui, quem dá conta do serviço são os presos do sistema semiaberto. Cada 3 dias trabalhado, eu ganho 1. E pela quantidade que eu peguei, eu trabalhando para mim,
diminui bastante, que me ajuda pra caramba. Além da ressocialização dos presos, o projeto gera uma redução de até 75% no valor total da reforma. Uma alternativa que deve representar uma economia aos cofres públicos de mais de 2 milhões de reais. Nós temos economia financeira, porque nós realizamos essa obra com menos de 1/3 do valor se ela fosse licitada. Nós temos economia de tempo e também, além da economia, ela importa no trabalho da ressocialização. Aqui eu estou no meio da sociedade, né? Estou vendo a luz do dia. É quase a mesma coisa que está solto, né? Lá só ficava na tranca, não via ninguém, né? A expectativa é que a obra seja concluída em no máximo 4 meses. Para o Poder Judiciário, a proposta de redução de custo e ressocialização pode, inclusive, ser aplicada em outros estados do Brasil. Se isso for expandido, acho que a preocupação da pena ela tem que ter tanto a possibilidade de punir, a pessoa errou e tem que responder por isso para ver se ela não volta a delinquir, mas também a recuperação dessa pessoa, né? Uma informação que acaba de ser confirmada: morreu nesta quarta-feira o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo. Elidiane, ele estava internado no Hospital Santa Catarina em decorrência de uma broncopneumonia. Arnes estava com 95 anos. Foi bispo e também arcebispo de São Paulo entre os anos 60 e 70 e teve uma atuação marcante em projetos voltados para a população de baixa renda. Ao longo da sua trajetória, ele trabalhou como jornalista, professor e escritor também. Inclusive, chegou a publicar 57 livros. Durante a ditadura militar, destacou-se por sua luta política em defesa dos direitos humanos. Também ao longo da programação você vai ter mais informações sobre a morte, então, de Dom Paulo Evaristo Arnes. Um dos maiores skatistas do país foi preso em flagrante ao embarcar para a Espanha com 3 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo. Só neste ano, a Polícia Federal apreendeu no terminal de Guarulhos quase 2 toneladas de drogas, 13% a mais que no ano passado. Nessas imagens exclusivas feitas pela Record TV, o skatista Gustavo Malagoli, de 27 anos, é transferido para o presídio estadual. Algemado, ele demonstra tranquilidade. O atleta chegou a ser um dos maiores skatistas do país. Foi campeão regional pelo estado de Santa Catarina, onde é federado. Depois de uma lesão, Malagoli retomava a carreira internacional. Embarcaria para Barcelona, na Espanha. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, foi preso com quase 3 quilos de cocaína na mala. Acaba trazendo uma imagem de que seria alguém mais isento, ainda mais uma pessoa praticante de uma modalidade esportiva. A pena ela varia de 5 a 15 anos, variando tendo a agravante aí da questão do tráfico internacional. A Federação de Skate de Santa Catarina e a família confirmam a prisão, mas não querem falar sobre o assunto. A análise desse caso você vê agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Os 3 quilos de cocaína apreendidos com o skatista iriam ser transformados em 10 quilos na Europa, no exterior. A cocaína, que é pura, seria batizada, como eles dizem os traficantes, e iria render muito mais do que os traficantes pagaram na Bolívia, onde ela foi comprada. O skatista, o Gustavo, viajava sempre para o exterior. Então, ele acreditava que não seria revistado. Há a suspeita de que ele fez outras viagens e levando a droga, por isso que ele tinha certeza de que iria embarcar sem problemas. Só que desta vez, os policiais federais receberam informação a respeito dele. Então, decidiram revistá-lo. A cocaína foi encontrada. Ele foi autuado em flagrante por tráfico internacional, que dá uma pena muito maior. E a polícia agora está tentando identificar as pessoas relacionadas a ele, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele sairia de São Paulo para ir para Barcelona, na Espanha. Ali seria encontrado e a cocaína seria distribuída para outros países. De qualquer forma, a investigação ela tem prosseguimento e acredita a Polícia Federal que vai prender aqui no Brasil pelo menos outras 4 pessoas. O tráfico de drogas envolvendo skatistas, envolvendo esportistas, a polícia acredita que tem aumentado nos últimos anos, porque eles acham que vão sair do país e não serão revistados. Só para lembrar um pouquinho, aqueles 2 homens que levaram cocaína para fora, dentro de pranchas, e que foram para a Indonésia,
que foram para a Tailândia. Os dois acabaram sendo executados na Tailândia. E exatamente o que acontece nesses países. Quando são presos ali, a pena de morte é aplicada. Traficante tem pena de morte. Ou aqui no Brasil, aplicaria prisão perpétua para eles. Obrigada, Lombardi. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Morre aos 95 anos o cardeal Dom Paulo Evaristo Anes. E ainda, Google divulga a lista dos assuntos mais buscados em 2016. E o jogo Pokémon GO fica no topo do ranking. Os detalhes com Rafael Calisto daqui a pouquinho. Não saia daí. Até já. Meio-dia mais 45 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com o Link Record News. De volta no horário que a gente convida o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Rafael, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Cléber. Rafael, boa tarde. E boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Hoje eu trago para vocês quais foram, né, os termos mais buscados no Brasil no Google. Ou seja, o que vocês aí em casa buscaram, você vai saber agora quais são as principais palavras. A primeira, assim, o destaque, eu acho, geral, é dos termos sem distinção, né? O que foi mais buscado mesmo? O número 1 é o Pokémon GO. O jogo, a gente fala às vezes aqui dele, aí você fica em casa pensando, mas eu não jogo esse jogo, qual a importância dele? Foi a coisa mais buscada do Brasil no ano. E aí, destaque também para algumas outras coisas que aconteceram. A Chapecoense já é a quarta, né? Já é a quarta. Os Jogos Olímpicos ficaram em segundo. Tem Domingos Montanher, que a gente perdeu esse ano naquela tragédia. Eleições, Enem, o iPhone 7 foi bem buscado. Mas agora vamos falar para as pessoas, né? Das pessoas mais buscadas no Google. De quem vocês querem saber no Google? Destaque que eu vou dar é para essa moça aqui, ó, que a gente vai colocar a foto, Ana Hickman. Olha só. Sabe por quê? Por causa daquele caso. Exatamente. Do fã enlouquecido. Do fã enlouquecido. A Ana foi a segunda pessoa mais buscada no Brasil. Verdade. Neste ano, por conta de tudo aquilo que ela passou, né? O Lula foi mais buscado do que ela. O Lula é a primeira pessoa mais buscada. O ano pro Lula não foi fácil. Não foi fácil, então aí obviamente ele foi a primeira. A terceira foi o David Bowie. Até fiquei surpreso, né? Porque eu achei que ele não era tão conhecido do público brasileiro. Exato. O Donald Trump foi a quarta, destaque para o Moro, que foi o sexto. Muhammad Ali, que também morreu esse ano, sétimo. Elke Maravilha, oitava. Fidel Castro. Maravilha entre os 10 também surpreende, hein? Fidel Castro, décimo, todos por conta das mortes. E a Luísa Brunet foi a nona por conta daquele caso da dela agressão, com o ex-marido. Exato. Do ex-marido. Entre as músicas aqui ficou mesmo Malandramente, mas os filmes eu também achei bem legal a lista. O Deadpool foi o filme mais buscado do Brasil no ano. Eu também não esperava, juro. É um filme que teve muita atenção nas redes sociais, o trabalho da equipe do filme nas redes sociais foi muito forte. Então ele ficou na frente do Esquadrão Suicida, do Batman contra o Superman, do Invocação do Mal, da Dory, do Regresso, que ganhou o Oscar. Que coisa. Inclusive do Capitão América, né, que ficou em décimo. Então, assim, filmes blockbusters muito fortes. Esse herói que é bem menos conhecido do que Batman, o Capitão América, foi o cara mais buscado do Brasil. Acho que o bom humor dele realmente cativou muita gente. Tá bom. Interessante. Muitas surpresas, né? Muitas surpresas. E hoje a gente falou de algumas mortes, a gente perdeu também um cachorro que é muito famoso no Brasil, era muito famoso, que é o Ninão. Ele tinha só na página de Facebook mais de 600 mil fãs. Que pena. É um vira-latinha, esse aqui é o dono da página aí do cachorro, que ele atendia como pai do Ninão nas redes sociais, né? Esse cachorro, ele era famoso pelos dentinhos, né? Tinha muito meme dele, muita brincadeira, montagem engraçada. Ele era um vira-lata muito querido aqui no Brasil. A gente perdeu ele hoje, só o anúncio da morte dele já está aí bombando, com milhares e milhares de compartilhamentos, né? Mais de 70 mil. Tá se propagando muito rápido, porque ele era muito querido, né? Vira-latinha muito simpático, que tinha esses dentinhos, né, pra fora. E eles são cativantes, né? Criança, bichinhos, essas brincadeiras, esses memes montados dessa forma, acabam realmente atraindo muita atenção e o carinho, né, de todo mundo. Exato, esse é um que vinha muito pro WhatsApp, né? Você deve ter recebido em algum momento esse cachorro com os dentinhos no WhatsApp. Com certeza. Era esse vira-latinha aqui, a gente perdeu ele hoje, infelizmente. Bom, sorte pro pai do Ninão, né? Deve estar triste, também. Viu? Eu tenho cachorro, sei como é. Você fica muito triste. É um integrante da família. Exatamente. É tanto que ele atendia como pai do Ninão, né? Então ele considerava um filho. Tá bom. Rafael, obrigado pelos destaques de hoje. Tomara que amanhã você traga pra gente notícias boas
você teve coisas boas hoje, mas essa do Ninão me deixou meio triste, deixou a gente triste. Tomara que amanhã venham coisas melhores. Ah, ele era muito simpático mesmo, mas olha, boas ou ruins eu não sei, mas que vai ter muita coisa, vai. De novo, um dia é uma vida nas redes sociais. Exatamente. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, gente. O Link Record News aproveita para fazer uma pausa para os apoiadores e volta em instantes com informações sobre a morte de Dom Paulo Evaristo Arnes. A gente volta em instantes. Até já. Meio-dia, 55 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta. De volta, falando mais uma vez para você sobre a morte nessa quarta-feira do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo. Ele estava internado no Hospital Santa Catarina, que fica na região da Avenida Paulista, em decorrência de uma broncopneumonia. Arnes estava com 95 anos de idade. A gente relembra aqui a trajetória. Ele foi bispo e também arcebispo de São Paulo entre os anos 60 e 70 e teve uma atuação marcante em projetos voltados para a população de baixa renda. Ao longo de sua trajetória, trabalhou como jornalista, professor e também escritor, Lidiane. E durante a ditadura militar, ele ganhou grande destaque por sua luta política em defesa dos direitos humanos. Nós temos agora em contato pelo telefone Nirlando Beirão, comentarista aqui do JR News, do Heródoto Barbeiro. E a gente aproveita justamente para dar destaque à figura que perdemos hoje, Dom Paulo Evaristo Arnes. Nirlando, ele teve uma trajetória realmente de muito conhecimento, estudou em Paris, inclusive fez cursos de letras, pedagogia por lá e utilizou todo o seu conhecimento muito em prol dos mais necessitados, né? Muitos trabalhos sociais ele acabou desenvolvendo. Bom dia, Lidiane. Clébio, bom dia. O seguinte, ele era um homem de uma formação erudita, né, como você disse, mas no confronto com a vida, né, imagina ser arcebispo de uma região, de uma área complicada como São Paulo, ele descobriu teve uma espécie de choque de realidade, descobriu esse mundo da pobreza, da exclusão social e fez um trabalho importantíssimo nessa área aí. Foi no momento em que a Igreja Latino-Americana, o conjunto da Igreja Latino-Americana, até parecia ter despertado para os mais desfavorecidos, né? Que não é a prática, em geral, da Igreja Católica, né? A Igreja Católica sempre tem esse ar um pouco monárquico, meio distante dos pobres, mas naquele momento, e graças a figuras como Dom Paulo Evaristo, é que a Igreja descobriu, de certa forma, os pobres. Nirlando, Dom Paulo Evaristo Arnes tinha também uma ligação muito forte com a luta contra a ditadura, não é? Tanto que alguns especialistas o classificavam como uma entidade, digamos assim, que não pôde ser calada pela ditadura. E ele fez algo muito simbólico quando da morte do jornalista Vladimir Herzog, com um culto ecumênico que convocou na Catedral da Sé e chamou a atenção como um dos atos, talvez, mais nobres nessa luta contra a ditadura. Esse legado certamente deixa para a gente um grande exemplo, relembrando o que o país passou naquele momento, na sua visão, não? Olha, concordo plenamente, Clébio. Ele foi a figura fundamental, porque, de certa forma, ele tinha um pouco a isenção, né, necessária para pressionar os militares que perderam a mão, pelo menos o setor mais radicalizado do regime, perdeu a mão naqueles anos 70, né, quando já parecia que a luta armada tinha acabado. Eles foram em cima do Partido Comunista, que nem tinha aderido à luta armada, né? E as torturas voltaram com toda a força, porque existia uma luta dentro do regime, uma luta de poder. Um setor mais radicalizado, um setor mais, digamos assim, liberal. E ele entrou no meio dessa briga e conseguiu salvar muita gente da tortura e da morte. Teve um papel importantíssimo também proteger um pouco a diáspora latino-americana, porque naquele momento o regime chileno era o Pinochet, também houve muita fuga, né, muita mortandade. O regime argentino já estava caindo, a democracia argentina, e ele socorreu muitos exilados latino-americanos e teve um papel fundamental, não só para o Brasil, mas também para toda a América Latina, em função daquelas perseguições, por exemplo, da Operação Condor, né, que era uma brutalidade, uma espécie de multinacional
da tortura aqui na América Latina. E ele foi fundamental no combate a isso, foi muito corajoso, botou a cara, falava, tinha uma interlocução com os militares, o setor mais, digamos, mais leve do regime, e foi muito importante, salvou muita vida e tirou muita gente da tortura. Tem então um pouco do legado de Dom Paulo Evaristo Arnes nas palavras de Nirlando Beirão. Nirlando, muito obrigada pela participação aqui no Link Record News. Obrigado, Lidiane, obrigado, Clébio. E a gente precisa lembrar que ele era corintiano, né? Tá certo, Nirlando. Muito obrigado por sua participação, pelos comentários esclarecedores e sempre brilhantes aqui com a gente. Claro que ao longo da nossa programação, você que nos acompanha vai ter mais informações sobre o funeral, velório e também sepultamento de Dom Paulo Evaristo Arnes. É só ficar atento a tudo que a gente vai trazer para você durante toda a tarde. Esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, use a hashtag Link Record News. Acesse também nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. O Link Record News vai ao ar em 2 edições sempre, 11 da manhã e logo mais às 3 da tarde. Record News, informação para você crescer. Até a próxima.